É o nosso quadro agora falando em saúde. Vamos falar de saúde preventiva. E o Falando em Saúde, com a conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, agora a conversa é com a doutora Jerusa Gomes. A doutora Jerusa, ela é geriatra lá do Central também. Ô doutora, tudo bem? Muito boa tarde, boa quarta-feira para a senhora, bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Conversar. Certo. Doutora, vamos começar conversando aqui sobre a questão da tontura no idoso. A tontura é algo que acontece sazonalmente ou pode se tornar algo permanente e aí já é uma doença, enfim. Tontura é sinal de algo que não está bem, né? Sim, é uma queixa muito comum nos nossos consultórios, no pronto-socorro, faz parte muito constante da rotina do idoso, né? E às vezes ela se confunde muito com o que a gente conhece muito como labirintite. É muito comum o idoso chegar para a gente e falar assim: ah, doutora, eu tenho labirintite já de longa data. E aí a gente precisa muito, sabe, de separar o que é labirintite, o que é tontura. Porque às vezes o idoso, ele não sabe separar o que é tontura, sabe? Às vezes o vocabulário dele se confunde muito. E a gente precisa diferenciar o que é a tontura, né? E aí, doutora, e é um problema que você acha que é algo, pode até se medicar ou ter ações preventivas achando que é uma coisa e é outra. A tontura por tontura, quais são as principais causas dela, doutora, para a gente começar a entender um pouquinho mais? Então, primeiro a gente precisa saber assim, o que é uma tontura, né? Quais são os sintomas de uma tontura? E aí você precisa perguntar para ele, assim, olha, como é que é essa sua tontura? Essa tontura é aquela tontura que tudo roda? É uma tontura que você sente que você vai desmaiar? Ou é aquela tontura que você sente que está desequilibrando? Aí ele vai te falar: não, doutora, é uma tontura que quando eu abaixo a cabeça e eu levanto rápido, eu fico tonto. Então, essa tontura não é tontura de labirintite. Né? Essa tontura é outro tipo de tontura. Não é aquela tontura que quando eu levanto da cama eu fico tonto. Entende? Então, são sintomas diferentes. Tem sintomas diferentes que eu preciso de separar essas tonturas. Né? Existem tonturas e tonturas. E a gente cuida de ambas. De que forma? É claro que no primeiro momento é muito importante buscar um profissional. Isso, por isso que é importante a gente procurar um profissional. Procurar o otorrino, procurar o geriatra, porque a tontura ela pode ser por causa de medicamentos, ela pode ser por conta de disfunções metabólicas, então pode ser por um colesterol muito alto, ela pode ser por uma infecção labiríntica, né, do labirinto que está lá dentro do seu ouvido interno. Ela pode ser sim uma labirintite. Só que a gente tem que entender que uma labirintite ela é um quadro agudo. Ela não vem por uma condição crônica. Não existe labirintite crônica. Quando é algo crônico que vem de anos a anos, através de anos, isso é por uma outra causa, né? E a labirintite, ela vai aparecer aí após os 40, 50 anos de idade. E ela aparece por condições agudas. Então, quando a gente e medicações também podem causar essas tonturas. Então, por isso o geriatra, ele precisa estar presente na sua avaliação mensal ou anual, para ele avaliar quais são as medicações que esse paciente está tomando. Doutora? Existem medicações.
são tratadas para ansiedade que causam tonturas. Doutora, a gente detecta que o idoso está sentindo essa tontura e aí, de forma preventiva, no ponto de vista dele, ele está começando a evitar, por exemplo, fazer uma prática de exercício, fazer uma caminhada, ou até mesmo tem se tornado muito, mas muito... sem praticar nenhum tipo de atividade com receio de ter uma queda e tudo mais. Isso não é a forma de cuidar, tem que buscar entender e identificar o que é para resolver, até porque aí você começa a criar outros problemas, que é essa questão de você se tornar sedentário e o teu organismo ficar muito vulnerável a qualquer tipo de problema, né? Isso, perfeito, Adilson. Por exemplo, aquele idoso que ele é muito sedentário, né? Aquele idoso que fica muito tempo sentado. Às vezes ele não faz uso de medicação nenhuma, né? Mas ele é muito sedentário, ele fica muito deitado, ele fica muito quietinho nele. Quando ele levanta, ele fica tonto. Por quê? Porque ele está muito parado. E aí ele vai sentir sim tontura quando ele fica em pé. Por quê? Porque causa uma hipotensão nesse idoso. E aí ele vai ficar tonto. Aquele idoso, até nós mesmos, quando às vezes a gente fica muito tempo numa posição mais baixa e a gente levanta muito rápido, nós ficamos às vezes muito tontos rapidamente, não ficamos? Por quê? Porque há uma reação fisiológica do nosso organismo. Então, nós precisamos ter essa avaliação, né? Pacientes que fazem uso de remédios para pressão, por exemplo, principalmente idosos, né? De manhã cedo, quando eles vão levantar da cama muito rápido, é necessário, às vezes, se movimentar um pouco mais na cama antes de levantar muito rápido, porque pode causar hipotensão. Então, todos esses detalhes a gente precisa avaliar antes da gente definir que é uma labirintite ou que está tendo tonturas, assim, por conta de uma outra causa. É importante nós que convivemos com os idosos também não esperar que eles se manifestem acerca de buscar uma ação preventiva, um check-up ou algo assim, né? É importante que a gente instigue isso, né? Olha, vamos lá ao médico, vamos só saber, eu estou bem, não, está tudo bem, mas vamos lá só para certificar se está realmente tudo bem. Eu acho que é importante termos essa proatividade nesse sentido, né? A doutora Jerusa Gomes é geriatra, uma das profissionais do Complexo Hospitalar Central e conversa um pouquinho conosco hoje sobre a questão da tontura nas pessoas idosas, principalmente. Doutora, um grande abraço, uma boa quarta-feira para a senhora, muito obrigado pela participação. Prazer é todo nosso. Precisando, estamos à disposição. Estamos muito felizes de estar mais uma vez com vocês. Um feliz aí, final de quarta-feira de feriado. Uma boa semana para todos. Para todos nós. Estamos todos aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez, tá? A nossa conexão direta, todas as semanas aqui na tela da Band, lá com os profissionais do Complexo Hospitalar Central, o hospital da sua vida, sem sombra de dúvidas.